Olá, eu sou a Melanie, da Califórnia. Meu pai era prefeito da cidade e minha mãe era modelo. Desde que eu me lembro, meus pais queriam que eu fosse perfeita. Eu ainda era criança quando as pessoas começaram a elogiar minha aparência. Minha mãe ficava radiante sempre que via minhas fotos. Você vai seguir meus passos e se tornar modelo. Eu me lembro bem desse momento. Foi quando meu inferno pessoal começou. Eu odiava posar para fotos, mas adorava escrever. Quando eu era criança, eu analisava histórias de desenhos animados e escrevia roteiros baseados nelas. Conforme eu fui crescendo, comecei a escrever histórias originais. Um dia, me inscrevi para uma aula online de roteiro. Como a aula era ao vivo, tive que faltar a uma sessão de fotos para participar. Quando minha mãe descobriu, ficou furiosa. Por que você perderia seu tempo com essa bobagem? Eu quero ser roteirista. Você deveria se concentrar na sua carreira de modelo. Eu não desisti e continuei escrevendo. Mas um dia, quando liguei meu laptop, vi que todos os meus roteiros tinham sido deletados. Que isso sirva de lição. Eu não conseguia acreditar que meus pais fizeram isso comigo. Eu passei quase um ano escrevendo aquelas histórias. Depois daquele incidente, algo dentro de mim se partiu. Parei de escrever e fui a todos os ensaios fotográficos que minha mãe mandava. Quando completei 16 anos, eu tinha um portfólio impressionante e até era a estrela do comercial de um perfume famoso. Esta arrecadação de fundos foi magistralmente organizada. A família de vocês é perfeita. Como prefeito, é meu dever dar o exemplo e cuidar dos cidadãos. Uma grande agência quer assinar um contrato com a Melanie. Ótimo, vamos ganhar ainda mais dinheiro. Eu tinha que conciliar trabalho e estudos. Como resultado, não tinha nenhum tempo livre. Quando chegamos em casa, ouvi um barulho na sala. Comprei essa caixa na China. Como você pôde ser tão descuidada? Eu vou pagar. Claro que vai. Você vai trabalhar sem salário por 2 meses. Fui eu que derrubei a caixa, não a mamãe. Eu deveria assumir a responsabilidade. Já chega. Senti pena da nossa empregada e da filha dela. Depois que meus pais saíram, eu subi para o meu quarto e peguei minhas economias. Aqui, peguem. Nós não somos sua instituição de caridade. Não é caridade. Considerem um empréstimo. Me paguem quando puder. Obrigada. É muita gentileza sua. O nome da filha da empregada era Sandra. Ela me disse que estava fazendo cursos caros de desenho e queria ser artista. Eu quero ganhar algum dinheiro para ajudar a mamãe. Eu tinha uma sessão de fotos no dia seguinte e minha mãe escolheu um vestido para mim com antecedência. No entanto, derramei molho nele bem antes de sair e tive que me trocar rapidamente. O que você está vestindo? Nossa, que cor linda! Ouvi dizer que está muito popular nessa estação. Sandra e eu ajudávamos uma a outra e gradualmente nos aproximamos. Sabe, eu nunca tive amigas. No começo, meus pais eram contra, e depois fiquei muito ocupada. Ficar sozinha o tempo todo deve ser difícil. Um dia, notei que uma caminhonete havia parado em frente à nossa casa. Alguns minutos depois, Sandra entrou naquele carro e eles foram embora. Fiquei curiosa e perguntei a ela sobre aquilo quando ela voltou. Era a caminhonete do Bill. Ele é músico e todos os seus amigos também são artistas. Costumamos nos reunir para compartilhar ideias e ser criativos. Parece incrível. Vamos nos encontrar amanhã de novo. Quer vir comigo? Eu sabia que meus pais ficariam furiosos se descobrissem, mas decidi arriscar mesmo assim. As férias de verão tinham acabado de começar e eu finalmente tinha um tempo livre. Na noite seguinte, saí de fininho de casa e fui junto com a Sandra. É aqui que vocês se reúnem? Não julgue um livro pela capa. Uau! Bem-vindo à nossa base. A propósito, aquele é o Bill. É sempre bom ver rostos novos, principalmente quando são tão bonitos. Eu conheço você. Uau! Você estrelou um comercial de perfume, né? A vibe lá era incrível. Passei a semana seguinte com eles. No começo, todos pensaram que eu era apenas uma modelo. Mas um dia, mencionei que tinha tentado escrever roteiros. Sério? Leia um para nós. Meus pais tinham apagado todos os meus roteiros e eu não tinha um único trabalho finalizado. Mas a Sandra me convenceu a pelo menos contar a eles o enredo geral. Legal! Como você inventa essas coisas? Eu conheço um fórum para aspirantes a cineastas. Você deveria se inscrever lá. Olha, alguém quer filmar um curta-metragem em uma cidade aqui perto e participar de uma competição, mas ainda não encontrou um roteirista. Mande uma mensagem perguntando se você pode se juntar a eles. Eu duvidava que eles fossem se interessar, mas a Sandra me convenceu a tentar. Fiquei acordada a noite toda escrevendo um roteiro. De manhã, eu estava caindo de cansaço, mas o apoio dos meus amigos me deu força. Você mandou bem. Bill ia apresentar sua nova música em uma casa de shows em breve. Todos os nossos amigos estariam lá, e eu queria apoiá-lo também. No entanto, nada saiu como planejado naquele dia. Você tem uma sessão de fotos importante hoje à noite. Prepare-se. Eu tenho outros planos. Nada é mais importante do que a sua carreira. Eu estava sentada no meu quarto, tentando decidir o que fazer. Você deveria ouvir seu coração. Você não gosta de ser modelo, então por que obedece aos seus pais? Sabe de uma coisa? Você tem razão. Naquela noite, fingi que estava me preparando para a sessão de fotos e corri para o show. Foi absolutamente incrível. Meus pais não paravam de me ligar, então coloquei meu celular no mudo. Em algum momento, a multidão de repente levantou Sandra e eu. Oh!
Logo, acabei perto do palco e o Bill estendeu a mão para mim. Quando nossos dedos se tocaram, minha respiração quase falhou. Quando os músicos fizeram uma pausa, fomos para fora. Você foi incrível hoje. É porque você estava lá e me inspirou. De repente, meus pais foram até a casa de shows. Como você pôde perder a sessão de fotos? Entre no carro agora mesmo. A Melanie pode decidir por si mesma. Quem é você mesmo? Fique longe da nossa filha. Era terrivelmente injusto, mas entrei no carro para que meus amigos não se metessem em encrenca. Meus pais disseram que iam demitir a mãe da Sandra, então ela também veio com a gente. Aquele show idiota foi transmitido ao vivo. Eu não acreditei nos meus olhos quando te vi. Você tem ideia do quanto dinheiro perdemos por sua causa esta noite? Eu nunca quis ser modelo. Pare de nos envergonhar. Eu sou o prefeito. Você não pode andar com essa ralé. Meu pai ficou tão bravo que se distraiu e não viu um caminhão se aproximando. Ouvi os freios e o mundo ficou escuro. Onde estou? Você está em um hospital. Sofremos um acidente e você ficou inconsciente por mais de um dia. E a Sandra? Ela recebeu alta ontem. Você é a única que se machucou. O que há de errado com meu rosto? Não toque no curativo. Você não deve tirá-lo ainda. Mais tarde, ouvi o médico conversando com meus pais. Tem algum jeito de consertar? Receio que não. A Melanie vai ficar com uma cicatriz. Eu estava com medo, mas, no fundo, também senti uma satisfação sombria. Será que meus pais finalmente me deixariam em paz? Passei a semana seguinte tentando falar com a Sandra, mas ela não atendia o celular. Ela também não viu nenhuma das minhas mensagens. Quando tiraram o curativo, fiquei horrorizada. É tão grande. Precisamos consertar isso, ou ninguém vai querer trabalhar com você. Assim que recebi alta, minha mãe me arrastou para inúmeros cirurgiões e esteticistas, mas todos confirmaram que não seria possível remover a cicatriz. Então, minha mãe encontrou outra solução. Esta é a melhor maquiadora da cidade. Ela vai te ensinar a passar corretivo. Logo, recebi uma mensagem da Sandra. Mamãe e eu nos mudamos. E não quero mais falar com você. Sua família só traz problemas. Me deixe em paz. Aquilo doeu tanto que tive vontade de chorar. Naquele mesmo dia, recebi uma resposta da equipe que iria produzir o curta-metragem. Disseram que meu roteiro não era bom o suficiente e eles haviam contratado outro candidato. Eu estava tão decepcionada comigo mesma que concordei em fazer o que meus pais quisessem. Todos os dias, eu me maquiava e pousava para sessões de fotos que eu odiava. Mas um dia, a caminho de casa, encontrei o Bill. Melanie, por onde você tem andado? Estou passando por um momento difícil. Começamos a conversar e ele me confortou. Depois disso, mantivemos contato. Bill me ajudou a me erguer. Um dia, ele me convidou para dar uma volta em sua caminhonete e me levou para os arredores da cidade. É tão lindo aqui. Linda é você. Quando percebi que ele estava prestes a me beijar, meu coração começou a bater forte, como se eu fosse uma atleta prestes a bater um recorde. Eu gosto de você. Você quer sair comigo? Como eu poderia dizer não? Bill preparou surpresas românticas e até dedicou uma música para mim. Eu queria fazer algo legal para ele também. Eu paguei pela promoção da sua música. Você não deveria ter feito isso. Deve ter sido caro. Não se preocupe, está tudo bem. Um dia, Bill me deu uma carona para casa. Meus pais deveriam estar em um evento beneficente, mas eles acabaram voltando mais cedo. Eu não te disse para ficar longe da minha filha. Entrei na casa com eles, na esperança de acalmá-los, mas eles não me deram ouvidos. Esse cara não é o cara certo para você. Ele só quer o seu dinheiro. Vocês não o conhecem. Ele não é como vocês. Pare de vê-lo. Não, estou cansada de sempre ouvir vocês. Fiquei com raiva e saí de casa. Podemos ir para nossa base, tem um sofá lá. Bill me deu uma carona e cuidadosamente me cobriu com um cobertor quando eu dormi. Na manhã seguinte, ele me preparou um delicioso café da manhã. Eu estava prestes a comê-lo quando percebi que algo estava errado. Seu rosto. Ah, não! Eu esqueci de me maquiar. Como você conseguiu essa cicatriz? Eu tive que contar a verdade a ele. Achei que o Bill não iria mais querer me ver depois disso, mas ele me surpreendeu. Sinto muito, mas sabe, você é quem você é. Não precisa ter vergonha disso. Eu fiquei muito grata a ele. Eu queria ficar na base, mas tive que voltar para casa. Onde você estava? Com meu namorado. Bill e eu somos um casal, e vocês vão ter que lidar com isso. Naquela noite, eu estava sentada no meu quarto assistindo ao canal Diário Privado quando minha mãe entrou. Você precisa ver isso. Ela me arrastou para a sala e eu me vi no noticiário. Estas fotos nos foram enviadas esta tarde. Como vocês podem ver, até modelos famosas têm esqueletos no armário. Conversamos com o namorado da Melanie e ele nos contou como ela conseguiu essa cicatriz. Eu não podia acreditar que o Bill tinha tirado uma foto da minha cicatriz de manhã e vazado para os jornalistas. Isso é um desastre. Entendeu agora? Estávamos certos. Deve ter havido algum engano. Liguei para o Bill, mas o que ele me disse me deixou arrasada. Desculpe, mas preciso promover minhas músicas para me tornar famoso. E notícias escandalosas vendem bem. Meus pais não se importavam com meus sentimentos.
amigos. Eles queriam que eu trabalhasse de qualquer jeito, mas eu recusei e me tranquei no meu quarto. Tudo mudou quando, de repente, recebi uma ligação da equipe do curta-metragem. O roteirista que escolhemos ficou doente e não poderá trabalhar. Você gostaria de substituí-lo? Essa era a minha chance de escapar da minha antiga vida. Naquele mesmo dia, fiz as malas, peguei minhas economias e fugi de casa. Nossa equipe aluga esta casa para trabalhar. Você pode ficar aqui. Você precisa editar o roteiro que escolhemos e escrever o final. Durante a semana seguinte, trabalhei duro, ouvi críticas e aprimorei minha escrita. Um dia, a artista que deveria fazer os adereços chegou à casa de campo. Sandra? Melanie? Que surpresa desagradável. Eu nunca vou esquecer o que você fez comigo. O que eu fiz? Foi você quem disse que não queria ter mais nada a ver comigo. Do que você está falando? Acontece que o médico mentiu para mim. A Sandra tinha se ferido gravemente naquele acidente e ficou em reabilitação durante muito tempo. Seus pais pagaram minha mãe para que ela ficasse quieta e saísse da cidade. Eles a demitiram e nos proibiram de entrar em contato com você. E então eu recebi uma mensagem sua dizendo que não queria me ver novamente. Naquele momento, lembrei que meus pais conheciam um cara de TI. Eles devem ter pedido para ele hackear nossos celulares. Esclarecemos tudo e nos reconciliamos. Eu não me sentia tão feliz há algum tempo. Trabalhamos juntas na produção do filme e eu me senti parte de algo importante. Um dia antes do concurso, nossa equipe estava filmando a última cena na cidade. O céu se fechou de repente e ficamos encharcados em segundos. Minha cicatriz, mas eu era a única que pareceu se importar. Foi como se ninguém mais tivesse notado. Acho que acrescenta algo à sua personalidade. Enfim, todos aqui se importam com suas habilidades e talentos, não com sua aparência. Achei que não podia mais confiar em ninguém, mas as palavras da Sandra me tranquilizaram. No caminho de casa, vi uma caminhonete conhecida por perto. Tive que entrar rapidamente na loja mais próxima para que o Bill não me visse. Quando chegamos ao concurso, eu não estava usando maquiagem. Eu me aceitei como eu era. Estávamos terrivelmente nervosos durante a exibição do filme e mal podíamos esperar pelos resultados. Pode ser difícil de acreditar, mas nós vencemos. Este é o melhor dia da minha vida. Íamos comemorar nossa vitória em um restaurante depois da cerimônia de premiação, mas o carro dos meus pais parou perto de nós. Estou tendo um déjà vu. Eu também. Como você ousa fugir de casa? Você vem com a gente. Como vocês me encontraram? Seu ex-namorado viu você na cidade ontem. Tivemos que pagar uma fortuna a ele pela informação. Então o Bill me viu, afinal. Não vou mais a lugar nenhum com vocês. Nem farei o que vocês dizem. Ah, é? Nós investimos muito dinheiro e esforço em você para você virar as costas agora. Me solta. Devo lembrar que você é o culpado pelo acidente em que nos envolvemos? Fiquei no hospital por semanas e sua própria filha ficou com uma cicatriz para o resto da vida por sua causa. Calha a boca. Quando meus pais perceberam que estavam sendo filmados, ficaram assustados e foram embora imediatamente. Não acredito que conseguimos bolsas de estudo em uma escola de cinema. E o melhor, não é só uma escola de cinema, é uma escola de cinema em Los Angeles. Ganhar o concurso acabou sendo um bilhete dourado para todos nós. Consegui um quarto no campus e não dependia mais dos meus pais. Aliás, depois da cena que os jornalistas filmaram, meu pai foi retirado do cargo de prefeito. O Bill também perdeu toda a popularidade. Acontece que, sem o hype, sua música não valia nada. Por favor, que dê tudo certo para nós. Tenho certeza que vai. O que vocês acham?